Olá pessoal, eu vou explicar a diferença entre gráfico de pontos e gráfico Renko. Esses dois gráficos são gráficos atemporais, ou seja, eles não consideram minutos, horas, dias, meses. Eles vão considerar o quanto o ativo se movimentou, quantos pontos o ativo se movimentou. Para entrar no Renko, você digita uma quantidade, eu tenho aqui, por exemplo, a quantidade 10. E em seguida, a quantidade você digita a letra R. Então aí você entra no gráfico, digita 10R e aperta Enter. Ele já entra no gráfico Renko. Claro que não é toda a plataforma que possui o gráfico Renko, né? São as plataformas profissionais, como por exemplo, Thread, Profit Chart. Já o gráfico de pontos é parecido com o Renko, só que em vez de usar a letra R, você vai usar a letra P. Então, por exemplo, digitar 10P, apertar Enter. Você entra no gráfico de pontos. Então, para a gente entender qual é a extensão dessas barras, nós precisamos entender o conceito de tique. Nós precisamos entender que um tique no mini índice equivale a 5 pontos, porque o mínimo que o mini índice movimenta são 5 pontos. No dólar, um tique equivale a meio ponto, porque meio ponto é o mínimo que ele movimenta, para cima ou para baixo. O gráfico de 10R ou 10P no mini índice vai equivaler a 50 pontos. Então essa barra aqui, ó, esse corpo aqui da barra, da abertura até o fechamento, tem 50 pontos no mini índice. E no mini dólar, esse corpo aqui, ó, da abertura até o fechamento, possui 5 pontos. Tanto no Renko quanto no gráfico de pontos, essa extensão da barra aqui, ó, vai contar da abertura até o fechamento. 50 pontos para o mini índice e 5 pontos para o mini dólar. Por que 5 pontos e 50 pontos? Porque eu estou no gráfico 10 aqui, ó, tanto o 10R quanto o 10P. Então 10 vezes meio dá 5 pontos no mini dólar. E 10 vezes 5 dá 50 no mini índice. Agora vamos ver a diferença entre o gráfico de pontos e o gráfico Renko. No gráfico de pontos, suponha que essa aqui seja a primeira barra do dia. Então o dia abriu aqui, foi um pouquinho para cima e caiu. Deu 50 pontos ou 5 pontos, dependendo se é mini índice ou mini dólar. Fechou aqui. Começou a movimentar a próxima barra. Aí foi um pouquinho para cima e depois caiu. Deu 50 pontos ou 5 pontos, fechou aqui. Esse é o gráfico de pontos. Se você está no mini índice, por exemplo, deu 50 pontos, ele já fecha a barra. Já começa a abrir uma outra barra. Aí deu mais 50 pontos, ele já fecha outra barra. Se você está no mini dólar, deu 5 pontos, ele fecha essa barra. Movimentou mais, deu mais 5 pontos, ele fecha essa barra, sempre contando da abertura, tá? A partir da abertura, 5 pontos, e a partir da abertura, mais 5 pontos, ele fecha a barra. Agora vamos supor que o dia abriu aqui, aí movimentou um pouquinho para cima, desceu, fechou aqui, a primeira barra. Só que aí caiu um pouquinho aqui, voltou e subiu. Então aqui seria 5 pontos no mini dólar ou 50 pontos no mini índice. Fechou aqui. Então o gráfico de pontos, ele já fecha essa segunda barra aqui, ó, quando dá 50 pontos ou 5 pontos. Só que no Renko não vai ser assim. O Renko, quando está indo na mesma direção, né, está caindo, fechou, caiu mais, fechou. Ele funciona igual ao gráfico de pontos. Se estiver indo na mesma direção, né? Direção de queda ou então direção de alta. Está subindo, né?
Vamos supor que o dia começou subindo no Renko, aí fechou. Aí subiu mais, fecha mais uma azul. Ele funciona igual o gráfico de pontos quando está indo na mesma direção. O diferencial do Renko é quando você, por exemplo, tem aqui, abriu o dia aqui, aí movimentou aqui e fechou a barra porque deu 50 pontos ou 5 pontos, dependendo do ativo que você está. Aí desceu um pouquinho mais, voltou para o fechamento da anterior, subiu mais e voltou para a abertura da anterior. Essa pequena movimentação que ele deu aqui embaixo não deu 50 pontos nem 5 pontos. Aí ele voltou até a abertura da anterior aqui, ó. Chega na abertura da anterior, ele começa a contar para formar uma outra barra aqui, ó. Então, daqui da abertura da anterior para cima, se der 5 pontos no mini dólar, ele fecha a barra azul. Se der 50 pontos no mini índice, ele fecha a barra azul. Essa barra aqui, ó, ela não começou aqui, na verdade. Ela começou aqui, ó. Aqui embaixo, quando terminou essa aqui já começou a movimentar aqui. Se ela desse os 50 pontos ou os 5 pontos aqui para baixo, fecharia mais uma vermelha, como nós temos nessa situação aqui. Como não deu, voltou até a abertura da anterior e depois subiu mais ainda, aí ele vai fechar a barra azul aqui em cima, ó. Então veja aqui no gráfico de pontos, ele já fechou a barra azul aqui, ó. Só que no gráfico Renko ele não fecha a barra azul aqui, ó. Ele tem que esperar movimentar mais 5 pontos ou mais 50 pontos para cima da abertura da anterior para fechar a barra azul aqui. Então essas eram as explicações que eu queria dar para vocês. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal.